Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa vitória do Newcastle por 2-0 contra o Manchester United. Mais uma vitória do Newcastle, vive um momento espetacular, de novo sem ser vazado, de novo com uma produção de ataque boa, o Isaac metendo o gol a rodo, faz um gol logo no início, né? E a partir daí encaminha essa vitória. O United em um jogo muito ruim de novo, mais uma derrota em sequência. E eu vou comentar aqui com vocês, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda nos destaques, beleza? Primeiro gol da partida foi marcado pelo Isaac, que nem eu falei logo no início do jogo, com 3, 4 minutos. E ele mostra muito também, aqui é difícil falar de sorte e azar, mas não tem como eu não falar de azar do lado do United, cara. Praticamente o primeiro lance de perigo do jogo é uma ultrapassagem do Hall, né, o Lewis Hall, pelo lado esquerdo do Newcastle. E aí já vale destacar os laterais do Newcastle. Cara, tá muito bem servido. Porque se eu não me engano, o Lewis Hall tinha sido convocado na última convocação da Inglaterra. O Trippier quase sempre convocado também por esse lado direito. E o Livramento, que entrou no lugar do Trippier, eu lembro também que tinha sido convocado para a Inglaterra. Então são três laterais ingleses convocáveis nesse momento do Newcastle, dois titulares e um reserva. Então mostra muito desse momento dos laterais do Newcastle, né? Sai o cruzamento do Lewis Hall, tem um desvio e esse desvio faz a bola passar da linha do, dos defensores do United e perfeito na cabeça do Isaac. Então, como eu falei, entre essa dose de azar nesse momento ruim do United. O Isaac sozinho, um momento espetacular que ele tá vivendo, cabeceia e faz ali 1-0 com 4 do primeiro tempo pra, porra, jogar um balde de água fria no, no United, né? Tentar reverter esse momento ruim depois de vir de derrota de 3-0 pro Bournemouth, derrota por 2-0 contra o Wolves, tomando gol olímpico. Então é um momento muito ruim do United e esse gol, porra, destruiu completamente o emocional de qualquer torcedor do United. E aí o que se esperava com o United sair perdendo logo no início? A partir de agora, o United vai pra cima, vai ter a bola, vai se impor. O que que aconteceu? O oposto. O Newcastle com 1-0 teve ainda mais a posse de bola, administrou ainda mais o jogo, criou ainda mais chances. E aí aos 19 minutos, um lance muito parecido, só que agora um cruzamento do Gordon, né? Outro jogador de seleção inglesa, mostra esse bom momento dos jogadores do Newcastle, que nem eu comentei. Ele vai para a linha de fundo, corta para a direita, né? Como ele é destro, típico de destros pelo ponto esquerdo, vai cortar para o meio. Ele cruza na cabeça do Joelinton. Eu acho que é bem discutível se foi gol do Joelinton ou gol contra do Lisandro. O fato é, o Joelinton cabeceia, pareceu que teve um desvio no Lisandro, que aí tirou a trajetória da bola, que aí o Onaná nem se mexeu, né? E aí, porra, o Onaná podia ter pulado pelo menos, né, cara? Enfim, ele fica parado e faz ali o 2-0. Não acho que foi falha, mas porra, tentava pelo menos, né? Ele ficou parado e ele foi o 2-0 que matou, que fechou esse placar logo no início do jogo. Ainda no primeiro tempo, o Tonali também meteu uma bola na trave. E aí sim, no segundo tempo, o United reagiu um pouquinho mais, voltou com uma intensidade melhor, tentou se impor um pouquinho, mas quando a fase é ruim não adianta. O Maguire também meteu uma bola na trave na reta final, mas não conseguiu nem descontar esse placar. Vamos para os destaques, começando pelo United. Deixa eu ver. No gol, o Onaná, cara, o Onaná. No gol do Isaac não tinha o que fazer, muito próximo. E no gol do Joelinton, que nem eu falei. Poderia tomar o gol como tomou? Poderia. Mas pelo menos pulava, né, cara? Ele ficou parado só olhando. Acho que ele dava pra ter feito coisa melhor no segundo gol. Tá? Não vou falar que é falha, mas porra, pulava pelo menos. Na linha de defesa, eu acho que desses três, o que vem em melhor fase é o Lisandro Martinez. Ele foi substituído, na minha visão, é, pelo único motivo de estar amarelado, tá bom? Porque é o cara que hoje entrega a melhor saída de jogo desses defensores do United. Contra o City, isso ficou muito claro quando ele dá o lançamento pro Diallo fazer o gol da virada, né? Aquele gol do 2-1. Então, vive uma fase tecnicamente boa. É o zagueiro que vive a melhor fase desse United. Foi substituído pelo Ioro justamente porque ele estava amarelado. O Delite, discreto. Maguire, discreto também. Cara, o Maguire não vem falhando. Mas você tem o Maguire em 2024, último dia do ano, a gente tá indo pra 2025. E o Maguire ser o seu titular, seu capitão na reta final do jogo.
Mostra muito desse momento do United, né? O Maguire ser o seu capitão na reta final quando o Lisandro saiu. Tipo, 2025 já, né, cara? Já deu de Maguire. Já ficou nítido que ele não é o suficiente pra uma equipe tão grande quanto o United. Enfim. E o Delite discreto também não fez um bom jogo. Os alas barra laterais, né? O Dalot fez um jogo discreto, um jogo ruim, pra ser sincero, né? Uma utilização que esses dias eu fiz a análise aqui no canal de Lazio e Atalanta. A formação da Atalanta é muito parecida, inclusive. E o Zappacosta fez uma função e faz uma função muito parecida com o Dalot. No segundo tempo entrou o Quadrado, né? Que nem eu comentei na análise. E é muito parecido com essa utilização do Dalot. Só que, assim, a Atalanta é um time encaixado, treinado há anos pelo Gasperini. Então ali é mais fácil de você fazer esse tipo de coisa. O Rubem Amorim chegou a 2 meses, vai? Mais ou menos, nesse time do United. E o Dalot não vem rendendo nessa função. Então, assim, é interessante você tentar usar o Dalot e o Masraoui, que talvez hoje sejam os melhores laterais desse time do United, que é uma posição escassa também. Mas o Dalot não fez um bom jogo. Bem abaixo, não dá profundidade, quando corta pro meio. Cara, porra, se você tá usando os caras tão abertos assim, o ideal é você usar eles com a perna boa, né? Pra ter profundidade. O Masraoui quase não sobe, por ter o Diallo caindo muito por ali, então você não tem profundidade desse lado, e do outro o Dalot corta para o meio. Então você acaba que, pela sua formação, o United tem zero profundidade. Porque o Masraoui poderia ser o cara para dar profundidade, só que o Diallo tá toda hora muito aberto, fazendo essa função, né, em muitos momentos. E o Dalot ele vai cortar para o meio. Então assim, no mínimo era ter um meia esquerda no lugar do Dalot, e um cara que fechasse ainda mais para o meio do que o Diallo, né? Dalot e Diallo, quase confundi aqui, muito parecido. Enfim, essa utilização do Dalot pela meia esquerda, pela essa ala esquerda, não tá rendendo. E na direita o Mazraoui é o que eu comentei no jogo contra o Wolves, se eu não me engano. É um cara que se esforça muito, mas dá pra ver que é muito limitado. Tipo assim, quando exige um pouquinho mais de técnica, ele se embaralha todo, tropeça na bola. Então assim, é um cara esforçado, mas muito mediano. Muito mediano. No meio de Casemiro, no meio de campo. O Casemiro vive um momento ruim. Não vinha jogando e quando tem a oportunidade faz um jogo ruim. O Casemiro não jogou nada. Tomada de decisão ruim, erro de passe. Quando chuta a bola quase sai do Old Trafford na reta final do primeiro tempo. Então o Casemiro vive um momento bem ruim, fez um jogo ruim. O Eriksen também não conseguiu render o que pode. É o cara que. É uma utilização interessante você usar o Eriksen como esse segundo volante, tendo uma proteção de 3 zagueiros. Só que. Tecnicamente bem abaixo, né? O Eriksen não fez um bom jogo. Mais à frente, o Diallo muito discreto. Não conseguiu fazer muita coisa dessa vez. O Zirkzee também não fez quase nada. A ideia do Zirkzee é interessante. Para ele fazer essa função no lugar do Bruno Fernandes. Porque o Zirkzee ele é um atacante com uma boa qualidade de passe. Então você tem um poder ofensivo até maior do que quando teria o Bruno Fernandes. E tem um cara com a qualidade no passe. Só que ele não tem a noção de posicionamento de um meio-campista, porque ele é atacante. Então a todo momento ele estava muito isolado junto com o Højlund lá na frente. Então quando o United precisava ter a bola, o Zirkzee não aparecia. E quando precisava ter essa intensidade, ele também não tinha. Então o Zirkzee estava perdido, não fez um bom jogo e até por isso saiu ainda no primeiro tempo. Daqui a pouco eu completo com as entradas. Kobe Maino, né? No lugar dele. E o Højlund mais à frente, cara, se movimentou bem. Teve uma chance clara no primeiro tempo que ele ataca muito bem as costas da defesa e tem um excelente passe do Lisandro Martinez. De novo, que nem eu falei, vive um momento técnico bom, diferente da maioria desse time do United. E o Højlund acaba desperdiçando, né? Ele tira um pouquinho demais do Bravka. E se ele faz aquele gol ali, botava fogo no jogo. Ainda mais em um jogo ruim do United, cada chance não pode ser desperdiçada. Então, essa chance do Højlund pesou no desenrolar do jogo. Assim como foi contra o Wolves, vou comentar a mesma coisa. Ele vem se movimentando bem. Só que a parte técnica ele tá errando, né? E aí isso pesa. Entraram o Ioro no lugar do Martins no segundo tempo amarelado. O Garnacho, mais por esse lado esquerdo, né? Quando ele tira o Casemiro. O Antony no lugar do Delite. E aí o Massaui vira zagueiro e fica o Antony e o Diallo fazendo essa dobrinha pela direita. É uma utilização que o Rubem Amorim já vem fazendo em alguns jogos. É interessante.
Isso daí, Anthony e Diallo fazendo essa dobrinha de canhotos por esse lado direito. E o Kobe Maino entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Zirkzee, né? Que é o Kobe Maino faz o segundo volante. E o Kobe Maino entrou muito bem. Eu acho que das entradas foi o que entrou melhor. O Kobe Maino realmente melhorou o United. E o Zirkzee sai e o Eriksen vai mais à frente. Então, ele fez isso quando estava perdendo por 2-0. O Newcastle já tinha metido uma bola na trave também, estava próximo do terceiro gol. Ele tira o Zirkzee e coloca o Kobe Maino. Você perde jogadores ofensivos, na teoria, porque o Kobe Maino é volante. Mas você ganha essa disputa no meio de campo, que o Newcastle estava sobrando com o Tonali e o Bruno Guimarães e a força física e intensidade do Joelinton. Então, essa entrada do Kobe Maino deu uma equilibrada no jogo. Perde em quesito jogadores de ofensivo, ou jogadores ofensivos no ataque, mas ganha mais essas disputas no meio de campo, né? Infelizmente o Eriksen não fez, infelizmente pro lado do United, né? Infelizmente pro lado do Newcastle. O Eriksen não fez um grande jogo tecnicamente, e aí mesmo jogando mais ofensivo não criou muita coisa. Do lado do Newcastle, o Dubravka, não me lembro de nenhuma defesa dele, não foi muito exigido. Na linha de defesa, o Lewis Hall muito bem, dando assistência pro gol do Isaac. O Trippier discreto. Deu pra ver que ele não confia nem um pouco no Onaná. Teve 2 escanteios no primeiro tempo que ele tenta fazer o gol olímpico. E nos dois chegou muito próximo. Então, assim, ninguém confia mais nesse time do United. O United, em questão de uma semana, tinha tomado 2 gols olímpicos, né? Contra o Tottenham e contra o Wolves. Então, o Trippier, já sabendo disso, tentou fazer o gol olímpico dele também. E chegou próximo. Em um na primeira trave, que o Onaná defende, e no outro passa próximo da segunda trave. Então, não tentou uma vez, tentou 2 vezes fazer um gol olímpico em escanteios em sequência, né? No meio de campo, o Tonali, um jogo absurdo, distribuindo muito bem esse meio de campo. É realmente um jogador muito promissor para o futebol italiano. Meteu uma bola na trave que ele tira um pouquinho demais do Onaná, né? Em uma jogadaça do Newcastle, inclusive. Mas enfim, fez um grande jogo. O Bruno Guimarães também jogou demais, grandes passes. Teve um lançamento dele no primeiro tempo pro Isaac, espetacular, deixando. O United estava atacando, o Newcastle recupera, o Bruno já dá um lançamento bizarramente lindo pro Isaac. O Isaac sai cara a cara, ele tenta dar uma cavadinha, pega a mão na bola e o Onaná defende. Então, se ele tivesse caprichado mais ainda na final, ainda teve um gol anulado do Isaac, né? Ficou 2-0, mas aqui, ó, cavadinha cara a cara que o Isaac brincou, né? Se ele caprichasse, provavelmente fazer o gol. 3-0 já. Teve um gol anulado do Isaac, 4-0. Teve uma bola na trave do Tonali, 5-0. Por detalhes de tirar um pouquinho demais do goleiro, do Tonali vai na trave. O impedimento, que assim, o Isaac tava 10 quilômetros impedido também, né? E a outra acabadinha que ele desperdiça. Então, só que outras chances claríssimas do Newcastle ter construído uma goleada nesse jogo. Como foi o último jogo do United em casa. Tomou 3-0 do Bournemouth, né? Enfim. E o Wellington muito bem, fazendo o gol que nem eu comentei no início do vídeo, né? O jeito que ele fez o gol. Ele é muito diferente as características dele em relação ao Tonali e o Bruno Guimarães. Até pela característica, o Wellington era atacante antigamente, né? Então, assim, o Tonali e o Bruno Guimarães são caras que articulam esse meio de campo, fazem o jogo acontecer, trocam passes. O Joelinton é um cara de muita força física nesse meio de campo e tem essa liberdade para chegar à frente. Não à toa é assim que ele faz o segundo gol. Mais à frente, o Murphy discreto, não participou muito, mas importante na construção das jogadas. O Gordon discreto também, não fez um jogo brilhante, mas mesmo assim deu assistência para o gol do Joelinton. E o Isaac muito bem servido, né? E fez o golzinho dele, ainda teve outras chances que teve um gol anulado, uma cavadinha que o Ananá defende, enfim, muito exigido ao longo da partida. Entrou o Harvey Barnes no lugar do Gordon. Quando eu falo de Harvey Barnes, eu lembro muito claramente de um jogo entre Newcastle e West Ham, que o West Ham estava vencendo o Harvey Barnes entre mete 2 gols, sendo um deles na gaveta de fora da área. Eu acho que estava 2-0 West Ham e o Newcastle virou para 3-2. Foi no ano passado, na temporada passada, se eu não me engano. Entrou o Livramento no lugar do Trippier, já cansado, e entrou o Willock no lugar do Murphy. E o Willock, ele é um meio-campista, né? Entrou mais aberto para não tirar nenhum dos meio-campistas que já estavam em campo, né? Estatísticas: 10 chutes do United, sendo 0 a gol. O United perdendo desde os 4 do primeiro tempo, simplesmente não conseguiu acertar o gol do Dubravka ao longo do jogo inteiro. Mostra essa má fase do United, que nem eu comentei. O que chegou mais perto foi o cabeceio do Maguire, que nem eu falei. Foi na trave.
E teve a chance do Haaland cara a cara. Duas chances que não foram a gol, né? Porque bola na trave não altera o placar. Mas não conta como chute a gol também. Então, dois lances claríssimos que não entraram, mas nem contabilizaram como chute a gol. Do lado do Newcastle, 12 chutes, sendo 4 a gol. Eu acho que só no primeiro tempo deu 10 ou 11 chutes. Então, quase todos no primeiro tempo. No segundo, basicamente, administrou o jogo. Enfim. E desses 4 a gol, né? Os dois gols, lógico. Mais duas defesas do Onaná. Posse de bola, o United teve um pouquinho mais pelo segundo tempo de pressão. No primeiro, o Newcastle teve mais. Nos primeiros 30 minutos, principalmente. Um completo amasso do Newcastle. Faltas, 13 do United tendo um amarelo, 8 do Newcastle tendo um amarelo. Escanteios 2 do United, que nem eu falei, não tem profundidade. De um lado o Dalot corta pro meio, do outro o Mazraoui não sobe porque o Diallo cai por aquele setor. E 3 do Newcastle. 5. Newcastle na quinta colocação com 32 pontos, embala um momento espetacular, 4 jogos seguidos vencendo e 4 jogos seguidos sem ser vazado, né? Enfim. Já o United, 14ª colocação com 22 pontos. Só venceu um jogo nesses últimos 5. Nas últimas 3 derrotas, 3 a 0 pro Bournemouth, 2 a 0 pro Wolves e agora esse 2 a 0 pro Newcastle. Então uma fase bem ruim do Rubem Amorim. Começa mal no United o Rubem Amorim, né? Aquela vitória contra o City deu um entusiasmo em relação a esse United, que foi justamente esse verdinho aqui, né? Mas depois disso, desandou completamente. E assim, é perigoso o United ser rebaixado, tá bom? No meu canal de apostas, o Berg Tips, já vou deixar isso daí, cara. Eu peguei antes do campeonato acontecer. Quando eu vi que o Ten Hag ia continuar, eu peguei a linha do United rebaixado. Peguei na odd 150. Eu acho que odd 34 agora. Tomara que o United seja rebaixado. Se for rebaixado, eu ganho ali uns R$ 100. Como eu coloquei 75 centavos, né? Então, se o United for rebaixado, muito difícil. Eu acho que isso nunca aconteceu na história, ou se aconteceu, porra, muito pouco. Talvez a maior equipe da Inglaterra, junto com o Liverpool. Mas o momento é realmente muito ruim. O Ben Amorim, porra, o cara tava de ídolo no Sporting pra daqui a pouco se perde mais 2, 3 jogos em sequência. Não duvido nada de ser demitido de novo, né? Como foi o Ten Hag antes dele chegar. E assim, a gente olha para os times abaixo do United, e é aí que o United tem que abrir o olho. Porque o Crystal Palace não é um time ruim, é um time bom. Tem o Mateta, tem o Ismaila Sarr, tem o Eze, é um time que tem potencial de subir na tabela. O Everton é um time que defensivamente é muito bem encaixadinho, não à toa. Arrancou empate com o City, arrancou empate com o Arsenal, arrancou empate com o Chelsea, não perdeu para nenhum desses 3 times lá da parte de cima. O Wolves, num momento espetacular com o Vitor Pereira. A gente viu, o Wolves venceu do United, né? É um time encaixadinho. O Ipswich Town, que é horrível, venceu do Chelsea. E esse Leicester, eu fiz a análise de Leicester e City, eu comentei aqui. Com Bonanotte e El Canus, esse time do Leicester tem um potencial alto de melhora a longo prazo, se não demitir o Van Nistelrooy. Que eu acho que dá para melhorar bastante esse Leicester. Então, se o United não abrir o olho, vai se complicar. Eu acho que Southampton, e mesmo com a vitória do Ipswich Town, principalmente esses dois, eu acho que vão ser rebaixados. O Leicester eu vejo um potencial de melhora. E o Ipswich Town, mesmo assim, conseguiu vencer do Chelsea, né? Então, se esse United não abrir o olho, meu amigo, o fim vai ser trágico. Já esse Newcastle, cara, 32 pontos. Difícil falar de briga por título, porque são 13 pontos, o Liverpool com um jogo a menos ainda. Mas pode claramente brigar por vaga em Champions. Porque esse Chelsea é uma bomba, não dá pra confiar. Perdeu pro Fulham e pro Ipswich Town. Então, se o Chelsea vencer esses 2 jogos, estava com 41 pontos na briga pelo título. Perdeu os 2. Então, esse Newcastle, pelo momento bom que vive ainda, e esse momento de instabilidade do Chelsea, daqui a algumas rodadas, pode sim entrar nesse G4, dá pra falar G4 na Premier League, essa vaga de Champions, né? Só que tem que abrir o olho também, porque o City venceu do Leicester, o Bournemouth é muito bem treinado, o Fulham vem muito bem, enfim. É uma Premier League bem diferente, né? Não à toa o Nottingham Forest é o vice-líder, faz uma campanha espetacular. Que por sinal eu tô na linha do Nottingham Forest ganhar a Premier League. Eu peguei na odd 1000, mas não vai ganhar. 8 pontos de diferença, um jogo a mais, não vai tirar tudo isso do Liverpool.
Só se o Liverpool engatar uma fase que o City tá vivendo, né? Então, assim, o Liverpool é amplamente favorito para ganhar essa Premier League. Só que o Arsenal ainda tem um jogo a menos, né? Vai jogar contra o Brentford. Se ganha, vai para 39, cai para 6 pontos. Mas com um jogo a mais. Então, assim, essa Premier League tá indo pros braços do Liverpool se continuar dessa forma. Tá bom? Só pra gente fechar aqui o craque da partida, deixa eu eleger os destaques aqui do lado do United. Deixa eu pensar em quem que dá pra destacar. Cara, o Lisandro não foi mal, tá? Acho que o Lisandro bem de novo, é um dos melhores desse retrospecto recente do United. E o Kobe Mainoo entrou bem. Então meus destaques é o Lisandro e principalmente o Kobe Mainoo que melhorou esse time do United. No lado do Newcastle, o Lewis Hall, muito bem na assistência dele. Tonali e Bruno Guimarães, porra, deram aula no meio de campo. O Joelinton muito bem também. Eu não vou colocar o Isaac, porque o Isaac fez gol, mas aquela cavadinha que ele deu foi bizarra. Se ele faz aquele segundo gol, talvez eu falasse que ele foi o craque da partida. Enfim, muito exigido, aproveitou e fez o golzinho dele, tá? Foi bem, mas não pra mim o craque da partida. Eu vou ficar entre esses três meio-campistas do Newcastle, entre Joelinton, Tonali e Bruno Guimarães. E eu vou, cara, por mais que o Joelinton tenha feito o gol, eu vou ficar entre Tonali e Bruno Guimarães. Esse início de jogo do Newcastle passa muito pelos dois, cara. E foi lindo de ver, tá? É um meio-campo realmente muito bom. Com Tonali e Bruno Guimarães. Tem um potencial de marcarem o nome deles na história do Newcastle, se permanecerem um tempo relativamente bom, né? Cara, pô, eu chego e fico arrepiado de ver um meio de campo tão bem encaixado, tão. Que jogou tão bem. Cara, eu juro pra vocês, eu entrei numa brisa aqui, eu tô quase chorando, só de lembrar de como é que foi esse jogo do Tonali e do Bruno Guimarães, porque realmente foi muito bom. É raro a gente conseguir ver um meio de campo tão encaixado que consegue envolver o adversário. Tô realmente em dúvida, cara. Tonali ou Bruno Guimarães? Qual foi o craque da partida? Tonali, se ele faz aquele gol que ele dá o chute na trave, eu ia falar ele, o craque da partida. Mas o jogo do Bruno foi espetacular, cara. Jogou demais. E mostrou por que ele é titular da seleção brasileira, né? Acho que hoje fica claro que realmente o Bruno Guimarães tem que se titular nesse meio de campo da seleção. Acho que Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, inclusive, hoje é o meio de campo ideal da seleção brasileira. Tonali ou Bruno Guimarães? Comentei embaixo pra você, quem foi melhor? Quem foi o craque da partida? Se você acha que não foi nenhum dos dois, também pode falar qual você acha que foi. Mas eu fico entre Tonali e Bruno Guimarães, um jogo espetacular dos dois. Mas vai o. Caraca, é difícil, meu amigo. Os dois jogaram um absurdo. Vai o Tonali. Pra mim, o Tonali é o craque da partida. Mas o Bruno jogou demais também. Enfim, no geral é isso daí, beleza? Comenta aí pra você quem foi o craque da partida. O que você espera desse restante de Premier League do lado do United, que vive esse momento muito ruim. E do lado do Newcastle também, em um jogo espetacular, em um momento muito bom. E pra você, quem foi o grande destaque do jogo? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo, valeu e falou!